Enfermidade, do livro Pensamento e Vida. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda a aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. E o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre a influência que a mente tem sobre o corpo, especialmente em relação às enfermidades da alma que prejudicam a saúde do corpo físico e muitas vezes acompanham a existência até que leva ao túmulo.
Emmanuel ensina que a enfermidade pode ser decorrente de expiações do passado, mas também consequências de como levamos a vida atual. E se possuímos alguma doença oriunda de condutas do passado, caracterizando a expiação, uma mente envolvida na sombra piora os efeitos dessa enfermidade. Por mais que esteja em nossa programação passar por certa doença, nós podemos diminuir os seus efeitos por meio do nosso estado mental equilibrado. Ele ensina que nem toda doença está ligada à questão mental, a como levamos a nossa vida. Porém, podemos garantir que a vida mental tem influência positiva sobre todas as doenças, o que demonstra que nós temos um dever de equilibrar a nossa mente para diminuir os efeitos de qualquer enfermidade que esteja a nos perturbar. Existem doenças ligadas à necessidade de purificação do nosso espírito, que surge desde o berço ou nos acompanham até o túmulo. São elas inibições congeniais, mutilações, enfermidades incuráveis, provações necessárias, como medicamentos para a nossa elevação. Mas os sintomas patológicos decorrem, na sua maioria, das mentes desequilibradas, que desajustam o seu corpo físico conforme a manutenção do pensamento que aplicam em suas existências. Emmanuel, então, dá vários exemplos da emoção violenta, que é semelhante a uma martelada sobre uma máquina sensível, da tensão mental, que traz distúrbios para o corpo, das glândulas salivares que paralisam as secreções, do estômago que entra em espasmo e nega-se a produzir o ácido clorídrico e, consequentemente, traz perturbações digestivas, e tantas outras calamidades orgânicas, desajustes gastrointestinais que arruinam a nutrição de vários órgãos do corpo, levando desde a irritação leve até a loucura no cérebro. Emmanuel demonstra com isso que o pensamento sombrio adoece o corpo. E mesmo para o corpo doente, amplia e agrava os males. Se nós temos uma postura de não consumirmos veneno ou produtos que nos levam ao vício, também temos que evitar os desequilíbrios da mente. Cultivar melindres e desgostos, irritação, mágoa, é a mesma coisa que ingerir um tóxico, prejudicando o tecido do nosso corpo, estragando os centros da nossa vida, o sangue e os nervos, as glândulas e as vísceras, tudo como empréstimo divino que a providência nos concede para a nossa elevação e desenvolvimento da alma. Nos pede, por fim, Emmanuel, que tenhamos paciência, bondade, tolerância construtiva com os outros e conosco mesmos, porque somente ao preço dessa renovação mental com o bem, estudando e servindo constantemente, é que venceremos a enfermidade, aproveitando de verdade os dons que o Senhor nos dá para evitar toda postura que nos leva ao suicídio indireto pelo abuso das substâncias e do estado mental em desequilíbrio. Que assim seja.